que é necessário? O que é possível? Necessário é o Vasco definir o futuro do seu futebol. Time joga domingo contra o Londrina. Ninguém está se importando muito, a não ser porque, por exemplo, Marquinhos Gabriel, que pode até ficar, deve jogar. Daniel Amorim, que pode até ficar, também tem chance de começar. Vamos falar sobre o nome que é unanimidade em São Januário para começar a planejar e estruturar o futebol cruzmaltino para 2022. O possível? Conversa com a investidora, uma nova, que hoje esteve em São Januário. Mas o Vasco leva isso muito no sigilo, não alimentando grandes esperanças. Reunião de negócios como outra qualquer. Vamos falar de situações específicas. Matias Galarça, como será o desempenho dele no ano que vem? O empresário do jogador vai falar aqui. Vamos falar de MT. O que está acontecendo com esse rapaz? O VP do Volta Redonda vai dar uma explicação. Bruno Gomes, o negócio voltou a esquentar. Será que o Internacional realmente tem interesse no Andrei? A gente vai falar sobre isso. Além de São Januário, obras e mais obras. O que mexem tanto na estrutura do nosso estádio? Esses e outros assuntos num Avenews, como sempre, recheado. Em respeito a você, torcedor que faz parte da mais linda e apaixonada massa que é a torcida cruzmaltina. A gente está aqui para trazer informação para você. Tem, tem. Não tem, não tem. A gente volta já já. Depois dela, toca a guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos nessa terça-feira, dia 23 de novembro de 2021, está entrando no ar o nosso Avenews, o nosso vídeo de toda noite, que você curte tanto. E eu peço mais uma vez, como sempre faço no início dos vídeos, dê aquela curtida, compartilhe esse link para os seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para a galera chegar aqui. Quanto mais indicação, mais gente vendo, mais o YouTube pode nos indicar para que outros vascaínos também possam estar acompanhando o nosso noticiário. Quero também convidar a você para que seja membro do canal Atenção Vascaínos. Veja só, no dia 18 de dezembro, a gente vai fazer um evento que vai ter a presença de 25 membros. Se você for membro do canal, você pode participar às vezes desses eventos, dessas promoções, tem muita coisa boa acontecendo. Aliás, hoje, durante o News, preste atenção, no intervalo ali de um bloco para o outro, a gente vai ter mais um parceiro comercial que vai trazer vantagens para você que é membro do canal e para você que também é assinante do canal Atenção Vascaínos. Seja membro, venha para a família Atenção Vascaínos. Quero dar um recadinho do Renda Extra para você, cada dia mais gente se matriculando. Final do ano vem aí, ganhar aquela grana extra. Olha só que maravilha, gente. É só você ir na descrição desse vídeo. Tem um link lá, você clica, paga R$ 47 e você faz um curso chamado Lucrando em Home Office. O Lucrando em Home Office dá condição a você de trabalhar em casa. E em trabalhando em casa, você consegue ganhar dinheiro, ganhar dólar. Isso, ganha em dólar. Ah, mas eu não vou conseguir. Tem uma equipe de suporte que vai dar toda a condição a você. Você não precisa sair de casa, você não tem patrão, faz seu próprio trabalho. Olha, é uma maravilha. Olha, mas eu não aprendi, não consegui fazer o curso. Eles devolvem o dinheiro para você. É muito bom. Tem muita gente. Ainda tem gente que fica desconfiada. Não fique, gente. Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. Venha fazer o curso Lucrando em Home Office. Olha, o Vasco continua vivendo um momento assim, como é que eu diria? No ar, né? Aquela coisa assim de o que pode acontecer, o que deve acontecer. Claro, tá todo mundo ligado nessas notícias aí envolvendo as duas investidoras. A gente vai trazer, num bloco mais à frente, a informação do dia de hoje. Que, olha, eu quero deixar bastante claro para você. O próprio Vasco está segurando muito qualquer tipo de empolgação, relação, mas a gente vai falar mais à frente, como eu disse. Porque eu trouxe, inclusive, na capa uma expressão que foi usada ontem pelo nosso amigo, pelo meu amigo Alexandre Almeida, que eu achei muito interessante e específica para esse vídeo de hoje. O Vasco tem que buscar o necessário. O necessário é fundamental. O que é o necessário? É aquilo que hoje o Vasco precisa mais.
organizar o seu departamento de futebol. O futebol do Vasco é o fato mais importante. Quando se fala, por exemplo, da tal da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, mostra como é importante esse departamento e que a gestão atual precisa encarar assim sempre. E o presidente Jorge Salgado, que está calado, não fala, não dá nenhuma satisfação, mas está nos bastidores mexendo e mexendo muito. Nós trouxemos a informação, inclusive hoje de manhã, o Emerson Rocha deu essa informação que tinha dado primeiro o Globoesporte.com, do interesse do Vasco em Ricardo Gomes, e agora não, agora a coisa aconteceu e a gente vai falar já já. Eu quero falar do time, o time que fracassou na temporada 2021 e que não levou o Vasco à primeira divisão em 2022, o time que não conseguiu dar uma alegria ao seu torcedor. Não entrou uma vez no G4. Se entrou por 3 horas, 4 horas, de um jogo para o outro. Um time que com 5 rodadas de antecedência no final do campeonato já estava fora da disputa. É bom que a gente coloque sempre isso aqui. É um grupo que fracassou. Não é pressão qualquer, não. É pressão para que os jogadores sintam, que eles saibam que eles deram ao torcedor do Vasco uma enorme decepção. Ainda mais vendo o Botafogo campeão da Série B, o Flamengo sábado disputando uma Taça Libertadores da América, uma conquista, enfim. E aí, como é que o torcedor do Vasco tem que encarar esse grupo? Sim, como um grupo que fracassou. E esse time que fracassou treina para se despedir melancolicamente domingo contra o Londrina. Um jogo que vale muito pro Londrina, que tá ali na bica, tá ainda no Z4, vai ter que sair ganhando do Vasco, torcer por outros resultados, mas vai ser um jogo que pro Londrina é uma decisão de campeonato mundial, exatamente porque briga com o Remo, que foi o adversário da última rodada, que venceu o Vasco por 2-0 e deixou esse time do Vasco, que não é um time bom, empatar em 2-2. O Vasco vai com um time que tem, gente, porque hoje o departamento de futebol do Vasco tá assim, é o que tem. Caio Tenório é o único jogador no departamento médico. A gente não conta o Michel, que é uma grande piada que foi contada esse ano pelo senhor Alexandre Pássaro. Trazer um jogador com 16 meses sem jogo é muito arriscado. Deu no que deu. Michel nem tá indo mais a treino. Marquinhos Gabriel, ele foi liberado pelo departamento médico do Vasco e deve jogar domingo. Aliás, Marquinhos Gabriel é uma situação que vai ser analisada por um futuro gestor, porque de todos esses contratados, excetuando-se Nenê, que é um jogador que vai ficar porque tem contrato, não se surpreendam se o Marquinhos Gabriel até permanecer no Vasco. A Globo.com hoje informou de manhã a notícia sobre Vanderlei, e a gente correu atrás e confirmou a notícia exatamente aquela. É o único jogador que podia, por metas alcançadas, ter direito de renovar automaticamente o contrato. E o Vanderlei atingiu. Jogou um número de jogos mínimo e pode sim renovar o contrato, diferente dos demais, que dependiam do acesso para permanecer. Hoje, inclusive, o Zeca postou no stories dele no Instagram, lá bater um martelo, tá chegando a hora. Tomara que seja para ir embora, né? Porque o Zeca realmente não foi um jogador no Campeonato Brasileiro que nos enganou no Campeonato Carioca. Mas a situação do Vanderlei é uma situação que dificilmente não vai ser, digamos, renegociada, porque é um jogador que não foi bem no Vasco, não fez um bom ano no Vasco, foi uma decepção. Léo Matos e Castan estão Mas a situação do Vanderlei, esperando a definição de tudo que vem aí no futebol do Vasco para saber o futuro. Castan tem contrato, mas o clima não tá bom. Ele fez uma entrevista com o jornalista Rica Perrone, que nós trouxemos hoje também no Bom Dia com o Emerson Rocha detalhes, deixando claro que depende aí de diretoria, de futuro, mas muita gente dentro do Vasco tem essa opinião de que deu para o Castan. Ele tem contrato, é melhor sentar, fazer um acordo, porque ele não vai ter um ano calmo ficando aqui. O torcedor do Vasco não quer mais a presença do Leandro Castan. E em relação ao Léo Matos, é uma outra situação, porque ele fez um acordo, colocou um salário menor para dividir por 2 anos, e o segundo ano já tem um contrato assinado que está na gaveta. Ou o Vasco registra, porque você, indo no Bira da Federação Carioca, o boletim de registros da federação, está lá o nome dele, mas até contrato de 21 de dezembro desse ano. Mas, se o Vasco colocar o contrato, renova por mais um ano.
Se o Vasco não renovar o contrato dele, ele vai ter que receber a grana toda. Mas olha, há uma tendência de que todos esses jogadores façam acordo. Castan, Léo Matos, Vanderlei, nenhum deles deve permanecer. Por quê? Porque o Vasco está correndo atrás primeiro de resolver a situação que envolve o seu executivo, para aí sim dar um checkmate nesses jogadores que são mais emblemáticos, mais preocupantes, exatamente por esses gatilhos aí, apesar do Castan ter contrato. Mas o clima não é muito legal. Eu hoje falei com o Alexandre Matos, executivo que a torcida do Vasco pede muito, e o Matos me confirmou. O pessoal do Cruzeiro foi até Boston e fez sim uma proposta de trabalho a ele, lá nos Estados Unidos, para que ele viesse para o Brasil. E ele disse, está analisando. E eu perguntei, e o Vasco? Até agora nada, ninguém me procurou. Sabe por quê? Porque o interesse do Vasco, primeiro, é ter um CEO, alguém que possa ser, de repente, o cabeça disso tudo. E o papo é com o Ricardo Gomes. A gente não teve nenhuma informação se o papo se concretizou hoje, mas deve ter ocorrido, porque o Ricardo Gomes sempre responde toda e qualquer mensagem. É um sujeito acima da média. E hoje ele não respondeu, porque realmente houve uma grita muito grande, a gente deu essa notícia, a imprensa toda noticiou, a Globo.com informou primeiro, então o Ricardo Gomes ficou muito na berlinda. Mas olha, uma coisa que eu posso dizer, há uma unanimidade em relação a Ricardo Gomes. Não há nenhuma pessoa dentro do Vasco que diga, olha, o Ricardo Gomes não é o nome ideal. Então acho muito difícil, a não ser que não se acerte financeiramente, ou a questão do trabalho também não agrade o Ricardo Gomes, eu diria hoje que é pule de 10. É quase certo que o Ricardo Gomes seja alguma coisa no futebol do Vasco. E pela informação que eu tenho, é de alguém grande. Talvez quase um conselheiro do presidente Jorge Salgado, que deve continuar sendo o amador dentro do departamento de futebol, não indicando nenhum VP. E aí o Ricardo Gomes seria, como no organograma inicial da chapa Mais Vasco, a chapa que elegeu o presidente Jorge Salgado, teria cumprido esse organograma. E o Ricardo Gomes seria. A gente está buscando essa informação, qualquer notícia a gente vai trazer. Olha, sobre mais dispensas, a gente trouxe também essa informação. Em momento nenhum dissemos que jogador A, B ou C seria dispensado. Não. Poderiam acontecer dispensas independente do executivo. Os casos de Léo Matos, Castan e outros casos, aí sim. Mas jogadores que estão por vencer contrato e que não se tem mais interesse, esses jogadores podem sim sair. Mas nesse momento eu diria que dos 16 que estão por se encerrar contrato, Miranda vai ficar exatamente por aquela questão do doping. Sarrafiore fica também pela recuperação física, ele que se lesionou, e 2 jogadores são jogadores que podem conversar para permanecer. Daniel Amorim e Marquinhos Gabriel, que foi um jogador, aliás, os 2 que tiveram melhor desempenho na questão de números, na questão física de todos aqueles que foram contratados. Na verdade, fim de festa para o jogo de domingo, mas para alguns não. Para alguns, prato de comida, para alguns, uma grande oportunidade. Como, por exemplo, para muitos, o símbolo dessa mudança, Matias Galarça, um jogador que poderia ter sido mais aproveitado. Nós fomos até o empresário do jogador, Regis Marques, que vai atender a reportagem do canal Atenção Vascaínos e vai falar sobre outros assuntos. Porque Regis Marques tem uma relação com o Vasco muito grande em relação a paraguaios, por exemplo. Martin Silva foi ele que trouxe para o Vasco da Gama. E a gente vai perguntar a ele sobre o Galarça, vamos falar sobre os outros paraguaios, os meninos, o Ovelário e o Diego, que foram dispensados, não vão ficar. E também aproveitar a oportunidade e saber da especulação a respeito de Morinigo, treinador do Curitiba, que foi especulado no Vasco da Gama. Primeiro, Regis Marques fala sobre a situação de Matias Galarça, aquilo que ele fez no ano, como ele avaliou como empresário, alguém que acompanha a Galarça desde pequeno, e também o que pode apresentar o paraguaio para o ano que vem. Oi, Flávio. Bem, sobre o Galarça, é um menino, né, que tem que ser tratado com carinho ainda, né? Não é um jogador pronto, sabemos disso, mas que tem muito futuro, né? E vai necessitar o apoio da diretoria, da torcida e da comissão técnica. Infelizmente não teve esse apoio de alguns técnicos que vieram, mas também a gente não culpa eles, né? Faz parte do jogo. Mas ele não pode abaixar a cabeça, né? E deixar que isso atrapalhe o futuro dele, né? Mas ele tá bem focado, tá feliz com o Vasco e tenho certeza que vai dar a volta por cima e, se Deus quiser, melhorar no que tem para melhorar e dar alegrias ao Vasco, né? Essa é a ideia.
ele fala agora sobre o insucesso dos meninos. Muitos que vieram e que não deram certo, como esses 2 meninos paraguaios para a base. E também fala sobre perspectivas da parceria com o Vasco continuar. Não, na verdade, os paraguaios não terem dado certo não é verdade, né? O que acontece muito é que quem trouxe os paraguaios, né, para a Sub-20 foi o Carlos Brasil, né? Que é a pessoa que olhou e gostava dos jogadores, né? E nesse meio tempo o Carlos Brasil acabou indo para o Corinthians, né? Chegou nova diretoria, né, na base, trouxeram os jogadores que eles têm melhor conceito, tudo, e aí termina os paraguaios perdendo espaço, né? Mas faz parte, né? Acho que normal, né? Cada diretor tem a sua opção, tem a sua avaliação. E quando houve essa mudança já sabíamos que ia ser complicado, mas em se tratando de 2 jogadores que o Vasco deveria exercer a opção de compra, né? Não são jogadores que viriam grátis, né? Então faz parte, mas tenho uma admiração pela diretoria do Vasco e sempre vamos estar aí de perto tratando de apoiar no que for possível. Regis Marques conclui agora falando sobre Morínigo, técnico paraguaio, que ele agencia, que está no Curitiba, vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, segundo colocado, e que poderia não ficar. Ele explica porque o Vasco chegou a se ter uma notícia, poderia se interessar em tê-lo para o ano que vem. Sobre o Morínigo, na verdade, a gente tem uma reunião pendente com o pessoal do Curitiba, né? Eles têm a opção de renovação, tá? Eles têm a preferência de renovação. Estávamos esperando terminar o torneio, né? O acesso, né? E eu acho que essa semana a gente estaria nos reunindo com a diretoria do Curitiba. Não abrimos conversa com ninguém, tá? Também não ligaram pra gente do Vasco, mesmo porque hoje o Vasco não tem diretor, não tem nada, né? Até onde eu sei. E se o Vasco gosta do treinador, deveria entrar em contato, né? E lógico, qualquer treinador meu, jogador, vou escutar uma proposta do Vasco porque é um clube grande, né? Mas eu acho que a primeira opção hoje seria o Curitiba por contrato e também pelo respeito que a gente tem ao Curitiba, já que nos momentos que os resultados não saíram, a diretoria manteve ele. E eu acho que o futebol falta um pouco essa postura, né, de respeito, e é isso que a gente tem pelo Curitiba. Vamos esperar agora até domingo, apenas muito papo, muita especulação, nada concreto. A gente aqui vai trazer o que a gente tiver de apuração. Não estamos aqui para inventar, não estamos aqui para criar falsas expectativas. O que é, mas a partir de semana que vem, com certeza, o departamento de futebol do Vasco vai mudar e vai mudar muito. No próximo bloco, a gente vai trazer informações específicas sobre jogadores. Movimento, jogador que pode sair, jogador que tem proposta, a gente vai falar no próximo bloco, depois do recadinho da NFT Esporte. Fica ligado. Atenção, vascaínos! Eu tenho um recado importante para você que é torcedor do Vasco e gosta de colecionar itens do futebol. A NFT Esporte é uma empresa que vai juntar os maiores craques e os momentos icônicos do futebol e transformar isso em obras de arte super raras, limitadas, exclusivas e licenciadas, que valorizam e você pode sair na frente e obter informações antes de outro fã interessado. Saiba que no mundo já existem várias dessas obras digitais que são vendidas e esgotam em alguns minutos e se tornam valorizadíssimas. A NFT Sport vai ser a primeira empresa brasileira que vai oferecer a oportunidade de você obter esse item de coleção super raro do seu ídolo de futebol, que pode se tornar valorizado no mercado de criptoativos. Esses itens são conhecidos como NFTs. Essa sigla é a forma que são identificados esses ativos digitais, que são negociados e têm movimentado milhões de reais. Se interessou? Eu vou te dar uma dica. Depois não diz que eu não te falei. Em novembro, a NFT Sport vai lançar esses itens colecionáveis de um grande ídolo do futebol. E você não pode perder isso. Acesse o site da empresa, nftsports.com.br, ou segue o Instagram deles, @nftsports_br, que você vai saber de tudo o que está rolando. Antes de mais notícias, presta atenção, tem um QR Code aqui na tela, que é o QR Code da NFT Sport. Você pode entrar direto no site da NFT Sport,
para que você esteja presente no evento do dia 9 de dezembro. As NFTs de Roberto Dinamite serão lançadas, vale a pena, gente. Você pode comprar uma, ter uma com você e que dá dinheiro, hein? Que vale, se valoriza muito, as NFTs no mercado estão dando dinheiro. É só você entrar aqui no QR Code e fazer a sua inscrição para você participar do evento de lançamento das NFTs de Roberto Dinamite no dia 9 de dezembro. Olha, eu vou dar informações rápidas a respeito de alguns jogadores que eu mesmo fui procurar para saber se a notícia procede ou não, para saber de futuro, coisas que podem acontecer. A primeira situação do Fernando Miguel, que foi trazida inclusive hoje na reportagem do Globoesporte.com sobre o Vanderlei. Fernando Miguel, ele vai ficar em Goiás, gente. O Atlético Goianiense está lá brigando ali embaixo, mas o presidente do Atlético Goianiense declarou em Goiânia que quer o Fernando Miguel, um jogador que foi muito importante. E o Vasco, claro, não vai fazer corpo mole, não vai fazer nada para atrapalhar, muito pelo contrário. O Vasco quer fazer negócio e ganhar dinheiro. Claro que tem um valor, mas vai se negociar. E também tem um detalhe, Fernando Miguel está no mesmo time do Castan. O torcedor do Vasco não tem mais paciência com esses jogadores que já estão há algum tempo no clube. Então o Fernando Miguel provavelmente não vai ficar no Vasco e o Vasco, através de um novo staff no futebol, vai discutir a questão financeira. Em relação a Andrei, que está terminando o contrato com o Vasco da Gama, falei hoje de novo com Paulo Brax, que é o diretor executivo do Esporte Clube Internacional. Paulo Brax, com quem tenho uma relação muito próxima, e disse o seguinte: Flávio, eu gosto muito do Andrei, acho um jogador que deve sair do Vasco para melhorar os ares, mas hoje o Inter não demonstra nenhum interesse pelo jogador. Não há como negociar com esse jogador, não é um jogador que agora a gente vai negociar. Agora, o agora é uma situação. O para frente, livre no mercado. Já que o diretor executivo gosta tanto, pode ser que a coisa aconteça. Sobre Bruno Gomes, tive hoje uma informação que o negócio está andando. Os russos, ao que parece, realmente ainda têm interesse nesse jogador e podem voltar à carga. Mas o problema é saber se eles vão aumentar a proposta de 2 milhões de euros inicial. O Vasco havia pedido 4 milhões de euros. Pode ser, até pela situação, de repente vende por 2 milhões e fica com um percentual. Agora, a notícia é, a coisa voltou a andar, startou, começou novamente. Por isso pode acontecer sim a negociação de Bruno Gomes. Eu hoje tive a curiosidade, e eu disse aqui no canal, quem me acompanha sabe disso, que eu ia perguntar ao Flávio Horta, que é o vice-presidente do Volta Redonda, o homem que toma conta do futebol do Volta Redonda, que aliás deu uma ótima entrevista ao Rodrigo Capello, falando sobre o Volta Redonda, sobre aquilo que o Volta Redonda faz na sua base. E resolvi perguntar ao Flávio Horta sobre o MT, que é um jogador que veio do Volta Redonda, jogando muito bem, começou bem no Vasco, fez uma Taça São Paulo espetacular, aquela Taça São Paulo em 2019, veio precedido de fama, jogando bem, e de repente, do nada, começou a se meter em um monte de confusão, o torcedor perdeu a paciência com ele, parece que está meio desinteressado, e eu perguntei ao Flávio Horta: Flávio, o que há com o MT? Ouça só a resposta dele. Boa noite, pessoal aí da Atenção Vascaínos, é sempre um prazer estar falando com vocês, falar um pouco sobre o MT. Eu acho que é um pouco natural essa oscilação pela questão da idade. É um atleta que despontou muito bem no Volta Redonda, fez uma excelente Copa São Paulo, depois conseguiu manter o nível de atuação no sub-20 do Vasco. Não é fácil você fazer uma transição para o profissional. Ele conseguiu fazer bons jogos, em outros momentos, pelo que a gente lê, nem tanto, mas não creio que seja nada relacionado à atitude do atleta fora de campo, porque sempre foi muito trabalhador, sempre foi muito dedicado dentro do campo, sempre se esforçou muito nos treinos, entrega muito, mas eu prefiro acreditar que seja uma questão natural aí dessa transição da idade. Um atleta de 19, 20 anos, uma carga muito grande em cima. O Vasco está disputando uma competição abaixo do que o clube realmente deveria estar disputando, e às vezes o resultado começa a não aparecer aqui, não aparecer ali, e a cobrança vem muito forte, mas a gente tem convicção de que é um atleta que vai entregar muito para o Vasco ainda. Bom, vamos esperar, né? Vamos esperar que ele possa melhorar. E sobre o Valber, saiu uma notícia hoje do Valber, zagueiro, que
que o Vasco teria procurado o Atlético do Paraná na tentativa de, quem sabe, até contratar o Valber. Gente, eu entrei em contato hoje com o Paulo Miranda, ex-volante do Vasco da Gama, que é gestor de futebol dentro do Atlético do Paraná. E ele me deu a informação que o William Tomás, que é o diretor executivo do clube, não recebeu nenhum tipo de contato do Vasco. Sabe que o Vasco liberou o Valber vai ter que voltar ao Atlético, mas quer contratar, quer fazer proposta, mas o Vasco sem grana. Ele disse, olha, o William me passou aqui que não tem absolutamente nada, me disse o Paulo Miranda, que aliás está marcando com a gente uma live na sexta-feira, vamos fazer um news, vamos ter o Paulo Miranda aqui para falar do sucesso do Atlético do Paraná. É importante a gente falar da gestão, um ex-jogador do Vasco falar de gestão. Por que o modelo do Atlético do Paraná, eu sei que o torcedor do Vasco não tem simpatia pelo Atlético do Paraná, aquela situação de 2013 lá em Joinville marcou muito, e outras situações, mas é importante que a gente ouça quem faz certo. E o Paulo Miranda deve estar com a gente na sexta-feira aqui. Mas nesse momento, não houve, segundo o Atlético do Paraná, nenhum pedido do Vasco para permanência ou tentativa de compra ou de permanência, se não por compra, por empréstimo, por mais um tempo, do zagueiro Valber. Nesse momento, essa notícia não está sendo confirmada pelo Atlético do Paraná. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a visita de mais uma investidora a São Januário. E aí, gente, essa história, hein? A gente vai falar já já, depois do recadinho, um recado importante de um novo parceiro comercial, dos cursos Red Blue, curso de inglês que você, assinante e membro do canal, vai ter vantagens. Curta aí. Uma criança aprende a falar como? Ouvindo e errando, sendo corrigida, repetindo e com o tempo entendendo pronúncias e sons. Com o inglês não poderia ser o mesmo caminho? Agora você tem um curso ao seu alcance, em qualquer lugar do Brasil, que te dá a fala e a conversação como armas para superar seus medos e inseguranças num novo mundo, em uma nova língua. O Red Blue Idiomas é uma instituição que te deixa errar, te corrige com paciência e faz você praticar. A gramática vem com os ensinamentos. Em 1 ano e meio, como o tempo de uma criança, você já está falando bem o inglês e usando para a sua vida, viagens, estudo e trabalho. Conheça preços e condições muito favoráveis de dar a você uma nova língua com métodos fáceis e práticos. www.redblueidiomas.com.br. Conheça esse novo mundo. Assinantes do canal Atenção Vascaínos têm 30% de desconto. Membros têm até 40%, mas somente pelo telefone 022 99996 8939. Red Blue Idiomas, The American English. Matricule-se, hein? Legal. Red Blue é um curso de inglês que preza principalmente pela fala e pela conversação, que são os bloqueios de quem quer falar uma língua estrangeira, fica com vergonha de errar. Eles estão lá para corrigir você com paciência. Em 1 ano e meio você está falando um inglês fluente. Olha, primeiro começou com a Carol Pfeiffer, né? É um tubarão de emoções, um turbilhão ou um tubarão de emoções. Ela vai estar no Rio de Janeiro na quinta-feira, já declarou isso, que quer se interessar pelo Vasco, quer saber qual é o momento, já conversou com o Vitor Roma, o VP de marketing, e sexta-feira pode ser que vá almoçar no Vasco, tem aí uma reunião. Muitas dúvidas sobre aquilo que ela pode oferecer. Ela não vai comprar o Vasco, ela não vai botar dinheiro no Vasco, o que ela vai trazer é negócios, provavelmente. Mas olha, uma outra tubarão, né, que participa inclusive do programa Shark Tank, que faz aí compra de grandes projetos, as pessoas chegam lá, apresentam projetos e os empresários que fazem parte do programa, um deles a Carol e outro a Camila Farani, eles têm esse interesse por projetos. E a Camila Farani, que é vascaína, já postou foto com a família, inclusive com camisa do Vasco no Maracanã, vendo jogos. Ela colocou no seu story de ontem essa postagem aí, que ia ter uma reunião amanhã muito importante, ia ter um papo muito importante. Ela foi convidada pelo VP de marketing do Vasco, Vitor Roma, para estar no clube, para almoçar, porque ela tem um parente, uma pessoa que é muito vascaína, que gostaria de conhecer o clube, que foi um tio dela, enfim, e participou desse almoço que nós tivemos acesso a essa fotografia, você está vendo aí na foto, ela está de frente, e na frente dela estão o Vitor Roma e o CEO do clube,
Luiz Melo. Os demais são dirigentes do Vasco, pessoas que estão ali no dia a dia. Conversaram, bateram papo. E olha, eu vou ser bastante honesto, torcedor, porque a gente não está aqui para enganar ninguém. No Vasco, não se fala sobre esse assunto, não se comenta. É como se fosse uma visita de alguém que quer fazer negócio no Vasco. Esses almoços acontecem quase que sempre, pelo menos a informação que eu tenho. Tentei hoje falar com o Vitor Roma sobre isso, ele disse, Flávio, eu não tenho o que falar, realmente não tenho o que falar. Não há o porquê da gente falar sobre esse assunto. As coisas acontecem como acontecem no dia a dia. Claro que o fato dela ser uma pessoa pública, ser uma mulher atraente, uma investidora, um tubarão nessa questão de investimento, chama muito atenção. Junta com a carência do torcedor, fica aquela dúvida. Mas ela foi lá, colocou as ideias, quis entender um pouco do clube, mas nada que seja muito divulgável. Não houve nenhuma informação. Na verdade, o fato é, ela visitou o clube, convidada pelo clube, almoçou, comeu lá um belo de um bacalhau, e a conversa pode evoluir, novas conversas. Ela tem muitos contatos. Camila Farani é uma grande empresária. E olha, eu fui perguntar a uma pessoa que é ligada também a essa área de marketing, essa área de negócio, e foi VP de marketing do Vasco, muito competente, o Bruno Maia, que é uma pessoa, assim como outras pessoas do mercado, que tem muito receio de falar sobre isso, porque não sabem o que isso pode dar, aonde pode dar. Tem sim a mesma impressão. Falei hoje com a Missomoge, com o Nilo Patuzzi, com o Alexandre Almeida, aqueles que falam com a gente sempre da área financeira, da área de negócios, e todos disseram, gente, elas não vão botar dinheiro no Vasco, elas podem trazer dinheiro, elas podem fazer dinheiro, elas podem incentivar empreendedores a apostar no Vasco, isso elas podem, é o que elas melhor fazem, de juntar as peças. Então, nesse caso, isso é uma coisa que pode demorar ou não. Mas nesse momento não há ninguém que esteja, vou colocar milhões no Vasco, vou colocar bilhões no Vasco. Não é verdade. Não é verdade. Mas isso, de alguma forma, comprova que pelo menos alguém está indo lá visitar. O que é um bom indício. É sinal de que as pessoas não estão assim com tanto medo do Vasco. Acreditam que o Vasco seja ainda um produto bastante viável. E eu fui perguntar ao Bruno Maia, que mais uma vez também com receio, porque não quer misturar a questão política, porque sempre se envolve política em tudo o que acontece dentro do Vasco, é impressionante. O Bruno Maia traz a visão dele sobre essas visitas, sobre essas presenças de investidores e investidoras junto ao Vasco. O que você acha disso tudo, Bruno? Fala, Flávio, pessoal do Atenção Vascaínos, tudo bom? Flávio, como a gente tem conversado, eu estou muito afastado da vida do clube, não acompanho mais, acho importante sempre deixar claro que hoje é o momento de outras pessoas que estão fazendo, acredito, o seu melhor, ou que consideram o seu melhor para o clube, e como ex-vice-presidente de marketing, não acho que cabe muito ficar comentando o que se passa ou não no clube hoje, porque hoje meu papel é de torcedor, né? Como profissional do mercado, lógico, vejo essas notícias, não sei o quanto elas têm de verdade, com bastante surpresa, e acho uma coisa bacana. Tomara que realmente que o Vasco consiga se abrir a outros olhares, outras participações na gestão do clube. É uma marca muito maior do que a gente possa imaginar, e talvez por circunstâncias políticas nos últimos anos a gente tenha dificuldade de resolver sozinhos, né, em casa. Então acho bacana que as conversas aconteçam. Certamente tem gente capacitada no mercado, e ficamos na torcida aí para que as pessoas que estejam lá se mobilizem pelo bem para o clube, né? Pelo melhor para o clube, não por vaidades pessoais ou por se sentirem menosprezadas pela possibilidade de outras pessoas colaborarem. Porque não faria sentido, e também não tenho razão para acreditar que aconteça hoje, né? Agradeço aí pela lembrança, pelo carinho, reforço mais uma vez, tenho nenhuma participação hoje na vida do clube, acompanho só como torcedor, e fica esse comentário aí de alguém de mercado pro Atenção Vascaínos, tá bom? Beijo grande a todo mundo, valeu! É isso, gente, a gente está acompanhando essa situação, esse papo, vamos esperar aí durante a semana que essas investidoras possam até se manifestar, porque elas também não escurecem nada, elas colocam dentro dos stories do Instagram dela, é aberto para todo mundo ver, tanto da Camila Farani como da Carol Pfeiffer, enfim. É só acompanhar, ver o bicho que vai dar e, de repente, ter algum tipo de melhora lá para frente. Mas, nesse momento, ninguém está aqui para enganar ninguém. O papo aconteceu, ela quis saber do Vasco, ela quis visitar o clube, ela quis entender um pouco da situação, mas foi apenas mais uma reunião de negócios, como, segundo o Vasco,
outras que acontecem durante todos esses dias. No próximo bloco, notícias finais do Vasco, a gente vai falar um pouquinho de São Januário, tantas obras que acontecem, né? O que está acontecendo com o nosso estádio? A gente vai falar já já com o VP de Patrimônio aqui no News. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa Respeito e Diversidade em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. Vamos lá, as notícias finais desse AVNews dessa terça-feira. A base do Vasco tem apenas um jogo importante ainda nesse ano. Sub-20 perdeu tudo que tinha que jogar. O Sub-17 vai jogar a semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O primeiro jogo foi 0-0 lá no Nivaldo Pereira. O time do Vasco jogou até bem, teve chance de vencer, perdeu muitos gols e agora vai jogar o jogo de volta no sábado. Vamos esperar ver o que vai dar. O Sub-20 já está de férias. No dia 1º de dezembro eles voltam para a preparação para a Copa São Paulo, a Copinha, que começa em janeiro. O Vasco recebeu seu primeiro reforço, o lateral direito de 19 anos do Grêmio, o Wesley, já chegou e vai começar a treinar. Andrei e Marlon Gomes, havia até uma expectativa de que pudessem ser incorporados ao time profissional, mas não, estão liberados depois que também jogaram na seleção brasileira. Olha, o Vasco faz aí várias obras, e você vai a São Januário e vê lá, obra para tudo quanto é lado, e pintura, e andaime, e não pode ir para tal local, e ali está interditado. Enfim, tantas coisas sendo mexidas, a gente quer entender, né? Porque toda hora é obra, toda hora tem alguma coisa para ser feita. E a gente fica na expectativa também, porque acabou o projeto do estádio? Parece que não, mas é muita reforma. Como é que o Vasco consegue se virar com dinheiro para fazer essas reformas? E eu fui até o VP de Patrimônio, Fábio Nogueira. Agradecemos a assessoria de comunicação do Vasco que nos trouxe esses áudios e eu faço uma pergunta única. O que está sendo feito em São Januário, Fábio? Em relação à parte visível, arquibancadas, sociais, e o interno, questão de eletricidade, de melhorias, coisas mais modernas. Vamos ouvir então o VP de Patrimônio do Vasco, Fábio Nogueira. Em São Januário nós fizemos o tratamento das áreas separando ali em blocos ou etapas, de maneira que a gente tivesse um alinhamento também com o retorno de público. Então nós tratamos prioritariamente a área da social, tratando ali todo tipo de risco estrutural que nós tínhamos na marquise, chegamos a concluir a pintura e ainda falta ali naquela área fazer a finalização da impermeabilização por cima da marquise. Quando a gente vai para a área de arquibancada, a gente tem um tratamento que nós fizemos na curva, na marquise também fizemos e corrigimos os riscos estruturais ali, mas ainda falta finalizar a questão da pintura. E na área da arquibancada de visitante, nós tínhamos problemas estruturais também por trás, não na marquise, mas por trás da estrutura que foram tratados e sanados. Por dentro do estádio, nós temos assim, atuação bem importante nas fachadas internas, né, com correções de questões elétricas e algumas outras questões estruturais também que foram tratadas, sanadas, e hoje a gente tem ainda um gap em relação à parte de pintura e acabamento. Nós temos a expectativa de que no ano de 2022, logo no início, a gente consiga recuperar um recurso para fazer a destinação e assim podermos terminar aquilo que foi desenhado e aquilo que foi projetado em relação a essa reforma, essa manutenção. É isso. E agora a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva. Cada uma mais gostosa do que a outra. A balsâmica é maravilhosa. A cacauana é uma delícia. Olha, tá aqui embaixo o Instagram do Vinícius, o Instagram da Dádiva. Você entra lá, o telefone também tá passando aqui embaixo. E você tem condição de, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Fazer um pedido é muito baratinho. Você recebe e você vai consumir uma mostarda que com molhos, com carnes, é um negócio extraordinário. Vale a pena conferir as mostardas artesanais Dádiva. Quero mandar aqui 2 abraços atrasados. Um para um grande amigo, grande parceiro, que fez aniversário no dia 21 de novembro, o jornalista Roger Garcia. Grande Roger, grande abraço, meu parceiro. Quero mandar um abraço atrasado também ao João Bernardo,
irmão do nosso JP Scofano, que fez aniversário no último dia 20 de novembro. Enfim, eu não estou muito ligado em rede social, essas coisas, acabei não vendo. Estou mandando um grande abraço ao João Bernardo, irmão do nosso JP Scofano. João Bernardo, um abraço, meu querido. Que o Vasco possa melhorar, te dar um pouco mais de alegria. Você que é um desses vascaínos jovens, assim como seu irmão, que ficam nessa agonia e com todo direito. Tomara que as coisas possam melhorar. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaínos, lá no canal AV+. Depois tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. O Emerson Rocha trazendo informações cedinho para você. À tarde tem o Boletim AV com a Jéssica Dias e à noite a gente está de volta aqui no AV News. Curta também as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma.